30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, chegamos ao 13º 30 Minutos de Botafogo, podcast semanal do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegra. Para receber e para ouvir nossos podcasts anteriores, basta clicar aí no botão seguir do seu tocador favorito, que aí a gente trata de vários assuntos aí dos últimos meses do Botafogo, a maioria deles assuntos atemporais. Então você vai ali, escuta um pouco boas histórias sobre a torcida, boas histórias sobre a vasta história do Botafogo, e estamos aqui chegando no nosso 13º episódio. Estamos gravando na quarta-feira, dia seguinte à eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, depois de um empate em 0-0 com o Cuiabá. Este episódio ele é um pouco diferente. Para vocês que sabem, o Jornal Globo tem 4 podcasts, e nesse a gente recebe convidados dos outros podcasts para fazer um balanço até aqui dos clubes no Brasileiro e a projeção até a reta final da temporada. Então eu recebo aqui hoje comigo o Diogo Dantas, repórter do jornal O Globo e Extra, que vocês estão sempre acostumados a ouvir aí no 30 Minutos de Flamengo, e hoje ele vai estar aqui um pouco também conversando com a gente sobre o Botafogo. Tudo bem, Diogo? Fala, Renan, tudo bem? Um abraço a vocês, aos ouvintes aí. Vamos trocar essa ideia sobre o Fogão. Vamos nessa. Valeu, Diogo, muito obrigado. E quem tá aqui comigo também é Marcelo Neves, que sempre tá com a gente no podcast do Tricolor, no 30 Minutos de Fluminense. Tudo bem, Marcelo? Salve, Renan. Saudações alvinegras. Salve, Diogo. Eu me sinto quase numa reunião dos Power Rangers, sabe, no episódio. Mas muito feliz de estar aqui. Vamos nessa. Esse é o maior crossover até agora que a gente já fez do 30 Minutos do Jornal o Globo. E quem tá sempre comigo é Thales Machado, editor do jornal O Globo e do jornal Extra. Thales, não tem uma semana que a gente tenha sossego de apresentar esse podcast em alto astral, né? Tudo bem com você? Poucas, tudo bem, Renan. Comigo tá tudo bem, com o Botafogo que não tá, né? De fato, alguns episódios atrás, a gente fez até um comentário aí que só em 2 episódios a gente conseguiu fazer depois de uma vitória do Botafogo. E a gente combinou aqui nos 4 podcasts, né? O do Botafogo é o primeiro, inclusive, que a gente está gravando, de fazer esse balanção da temporada. E eu afirmo sem medo de errar que o Botafogo chega nesse momento em seu pior momento da temporada. Não sei se é o pior momento técnico em campo, se não tá muito próximo disso, mas é um momento preocupante. É um momento em que o clube segue flertando com a zona de rebaixamento, não consegue entregar em campo vitórias, não consegue entregar em campo boas atuações, está eliminado da Copa do Brasil pelo Cuiabá, né, o que faz mal, inclusive, para a autoestima já combalida do torcedor alvinegro aí. Mas eu acho, participei até do Redação Sport TV de manhã e falei muito disso. Acho que o principal problema do Botafogo nesse momento não é o campo. O principal problema do Botafogo, sendo muito duro e ao mesmo tempo assertivo, o principal problema do Botafogo é a falta de profissionalismo, eu acho. Acho que o Botafogo conviveu desde a derrota do Cuiabá no jogo de ida, na quarta-feira passada, com uma série de episódios que mostraram que o clube, de fato, padece de uma gestão de qualidade, padece de uma mínima organização para que as coisas andem. Não é nem para ganhar título, não, para que as coisas andem, para que o clube consiga andar minimamente na linha, né? A gente viu aí dirigente querendo ser treinador, dirigente falando de contratação, falando que já não deu certo e o jogador ainda está no clube, invasão de torcedor para a sede do clube, o time conseguir chegar no jogo mais importante do ano, e querendo ou não, para o Botafogo sempre a Copa do Brasil vai ser mais importante porque dá dinheiro, chegando com um cara que até outro momento, apesar de ser muito competente, até poucos meses atrás era preparador de goleiro só, dirigindo o time nesse jogo mais importante, uma bagunça danada. Praticamente estão fazendo uma enquete no Twitter para ver quem vai ser o novo treinador e nenhum serve, ou a torcida não quer, ou o técnico não quer vir. Agora parece que o Botafogo vai ser, inclusive, vai ser recusado pelo técnico da Bolívia, né? Com todo respeito à Bolívia, mas é de fato uma situação preocupante. E aí eu vou aproveitar aqui que tá tanto o Marcelo, que é do 30 Minutos de Fluminense, quanto o Diogo, que é do 30 Minutos de Flamengo, para perguntar 2 coisas. Primeiro para o Marcelo, o Fluminense, que é um time que tem uma situação financeira não muito pior, não muito melhor do que a do Botafogo, perdão, tá ali com problemas financeiros, apesar de não estar afundado tanto assim em dívidas quanto o Botafogo.
como é que o Fluminense conseguiu se organizar e o que o Fluminense poderia trazer de exemplo para o Botafogo, e ao mesmo tempo perguntar para o Diogo, que o Flamengo já convive com uma gestão um pouco mais competente há alguns anos, o quanto disso é importante para que resultados aconteçam em campo, mesmo sem times tão bons assim como eram os times do Flamengo antes de 2019. Tudo bem, Marcelo? Salve, Thales. Então, a questão do Fluminense nos últimos anos, e principalmente na última década, desde que saiu a Unimed, o Fluminense sobrevive muito, da maior parte, com venda de atleta de Xerém. A gente tem o caso do Pedro, mais recente. Nesse ano vendeu o Evanilson para o Porto. Então, o Fluminense ele tem uma estabilidade política maior do que a do Botafogo. Apesar do último presidente, Pedro Abad, ele ter adiantado as eleições por causa de protestos da torcida, o Mário Bittencourt ele consegue uma união maior entre situação e oposição. E mesmo sem ter um patrocinador master, o Fluminense vem se sustentando ano após ano com venda de atletas da base. Por exemplo, eu fiz uma matéria no jornal O Globo que Xerém já rendeu lucro de quase 300 milhões para o Fluminense na última década. Então mostra um pouco da força da categoria de base e como ela sustenta o clube que não consegue tirar outra renda. De torcida, de arquibancada, de venda de patrocínio, o Fluminense não é tão forte nesses pontos. Mas em venda de atleta de base é o que tem sustentado o clube. Deixa eu fazer um comentário que o Botafogo até consegue vender, né? O problema do Botafogo, ele vende obviamente menos pro Fluminense, mas consegue fazer umas vendas. O problema como eu falei, da gestão mesmo. O problema é a forma de utilizar esse dinheiro e se esse dinheiro realmente chega, né? Tamanho as dívidas e as penhoras que tudo sofre. É isso, Thales. Eu até conversava com o Renan antes da gente entrar nesse bate-papo, né? O que me chama a atenção, até pela experiência que eu tenho, não só na cobertura do Flamengo, mas aí falando com o pessoal de mercado, é a incapacidade do Botafogo fazer qualquer tipo de dinheiro que se seja direcionado para uma gestão minimamente equilibrada do futebol. Então, o modus operandi de trabalhar, de disputar as competições com os salários atrasados já vem de muito tempo, né? E outra coisa que chama a atenção é a postura dos dirigentes do Botafogo. Você citou aí bem as questões de rede social, vira e mexe, vaza áudio do Carlos Augusto Montenegro, enfim. Me chama a atenção essa falta de profissionalismo, de ter um executivo, de ter eventualmente até um vice de futebol que responda pela pasta e exerça um comando sobre a comissão técnica, os jogadores, que blinde um pouco mais esse ambiente, né? E eu entendo que isso são condições meio que básicas para que os resultados em campo venham. Então, a sensação que dá é que não há um comando, que não há um direcionamento de planejamento mesmo, né, para o futebol, isso salta aos olhos. E aí eu falava com o Renan essa questão que o Marcelo tocou bem também, da venda de atletas. O Botafogo hoje ele precisa secar o elenco que ele tem o máximo possível, economizar em uma folha salarial que é considerada até pequena, né, na faixa de 3 milhões aí, quando o Flamengo está passando dos 20 milhões já no seu pagamento mensal aos jogadores. Então, não seria, entre aspas, tão difícil de administrar uma folha dessa, mas mesmo assim, o Botafogo ainda tem que buscar ser criativo para poder fazer receita, né? E aí, o Marcelo citou Xerém, eu citaria, poxa, não dá para a gente tentar pensar aí em trabalhar um jogador para fazer uma venda que reverta um recurso para o curto prazo para o Botafogo. Agora, o que a gente vê realmente na política de contratações do clube sim, tem alguns atletas da base e o clube vai pegando aí o que dá no mercado e às vezes alguns jogadores também com algum impacto que se enquadrem nessa política financeira. Mas isso não tem gerado, ao meu ver, um equilíbrio nas finanças e ao mesmo tempo uma mínima qualidade de futebol. O torcedor às vezes se empolga com a chegada de alguns jogadores, mas na prática, ao longo dos próximos meses, isso não se concretiza como algo relevante assim, para o desempenho do time. Então a gente vê agora o Botafogo, para tentar aí, o resto dessa temporada se salvar no Campeonato Brasileiro, uma base até que o Paulo Autori deixou interessante, com alguns bons jogos, mas não tem um elenco, não tem peças assim que você olhe e fale, olha, vai dar conta do recado. Então essa instabilidade dentro de campo e fora de campo, eu acho que são a marca desse time do Botafogo atualmente. Tem uma situação até no ano passado que chamou muita atenção sobre essa venda do Botafogo, que são vendas às vezes até numerosas, mas não conseguem ser expressivas. Tem um episódio, acho que em agosto de 2019, que o Botafogo vendeu 5 atletas, sendo 4 deles formados da categoria de base, que foi Matheus Fernandes, Igor Rabelo, Leandro Carvalho, o Glauber e o Jonathan. O Botafogo esperava lucrar 77 milhões neles, segundo o orçamento, e acabou que lucrou só 36 milhões.
Então são 41 milhões de diferença que o Botafogo previu e não conseguiu chegar. Então também não é só vender em quantidade, é você conseguir botar o valor que você quer e que o mercado pode pagar. E sobre contratações que o Diogo estava falando, tem os dados aqui desse ano, são 24 contratações do Botafogo, sendo que 4 já foram embora na atual temporada, né? E se a gente for fazer um critério subjetivo aí da tal contratação que deu certo, né? Por enquanto a gente consegue apontar o Honda, que é um jogador, enfim, que ainda que tenha seus defeitos, ainda que não aguente todo o jogo na maioria das partidas, é um jogador que organiza ali o meio campo, faz bem o seu papel, o Honda, e 2 jogadores que jogam mais ou menos na mesma posição, que é o Pedro Raul e o Babi, que são jogadores que se destacaram em momentos diferentes, mas se destacaram. De resto, são jogadores assim, que já não, a torcida já implica com alguns, outros misturam tempos longos no banco e sem chance, no time principal, que é recheado também de garotos da base. Então dá para ver que ao mesmo tempo, o planejamento do elenco do Botafogo desse ano tem falhas graves, né? Por exemplo, até a chegada do Zé Wellison do Atlético Mineiro, só tinha de primeiro volante de ofício mesmo o Cícero no time, que nem é de primeiro volante de ofício o Cícero, né? Tava jogando com o Rafael Foster improvisado, aí o Cícero foi inclusive uma das causas da demissão do Lazzaroni, e além de, claro, falta de planejamento também em relação ao treinador, né? A gente tá no 13º episódio do 30 Minutos de Botafogo e estamos chegando ao 4º técnico nesse período, né? 13º episódio, 3 técnicos nesse período, 4 técnicos no ano: Valentim Autuori, Bruno Lazzaroni e um fulano aí que a gente não sabe quem vai ser. No último episódio a gente até gravou e falou que provavelmente no próximo episódio o torcedor já estaria insatisfeito com o nome escolhido, mas nem isso, né? Tá insatisfeito porque não tem nome. E tem nesse período ainda o Flávio Tênis, né, o Thales, que está comandando o time enquanto não tem a chegada desse novo treinador. Então são realmente 4 dentro de 13, né, contando a parte do interino do Tênis comandando o time. E até para passar agora a bola para a gente discutir um pouquinho mais de futuro do Botafogo, para quem não nos ouviu na semana passada, a gente tem um episódio inteiro com o Thales, com o Thiago Franklin, discutindo a parte mais política do Botafogo, e ali a gente discutiu um pouco sobre a questão do clube empresa, discutimos a questão das críticas do Felipe Neto, da posição dos Moreira Salles. Ali a gente tem um pouco desse retrato político. E antes que a gente passe para a parte mais de prognósticos, que pode ser desse Botafogo depois da Copa do Brasil, da eliminação da Copa do Brasil e no retorno do Brasileiro, eu queria chamar aqui a participação do Carlos Eduardo Mansur para comentar justamente isso, do que o Botafogo dentro de campo pode reverter e mudar a situação nos próximos meses no quadro Fala Mansa. Alô, Thales, Diogo, Marcelo, um abraço para vocês. Há 2 maneiras distintas de olhar para a primeira metade de Campeonato Brasileiro do Botafogo. Uma delas é lamentar os muitos jogos em que o time pareceu produzir o suficiente para pontuar mais e não pontuou, seja por gols sofridos nos minutos finais, ou seja por chances desperdiçadas, chances criadas e desperdiçadas. A outra maneira é olhar para esses jogos em que o time poderia ter tido resultados melhores e imaginar uma luz no fim do túnel, de que esse elenco, com todas as suas limitações, é capaz de produzir ou de somar mais pontos no retorno do Campeonato Brasileiro e ter uma vida mais tranquila no que parece mesmo ser uma briga contra rebaixamento. Uma briga dura, dada a situação difícil que o clube atravessa. Agora, mais do que tudo isso, a grande questão que cerca esse Botafogo no momento e que deve ser a preocupação do torcedor alvinegro é a falta de rumo. O Botafogo chega na metade do campeonato sem um projeto claro de futebol. Não tem um treinador, está sendo dirigido por um interino, que era um preparador de goleiros originalmente, embora viesse já nos últimos tempos sendo um auxiliar mais próximo do Bruno Lazzaroni, e está no mercado buscando um treinador, que eventualmente pode até ser um estrangeiro que vai precisar de algum tempo para compreender o cenário que ele vai chegar. Enfim, tudo isso faz com que o Botafogo seja uma grande interrogação, uma grande incerteza, né, em termos de rendimento. O fato é que quem chegar vai lidar no segundo turno com problemas que já ficaram muito claros. É um time de pouca intensidade, pouca competitividade e que perdeu algumas das suas boas peças de velocidade na frente. E agora vem no mercado também com o campeonato em andamento, buscando suprir isso. Por exemplo, com a chegada do Kelvin, que é um jogador que busca uma estabilidade que não vinha tendo na carreira.
É difícil a situação do Botafogo. Chega o treinador que chegar, o primeiro trabalho será fazer esse Botafogo conseguir competir melhor. A falta de competitividade, especialmente em partes finais de jogos, foi o grande calcanhar de Aquiles do time até aqui. Um abraço para vocês. É isso, daí o Carlos Eduardo Mansur, que sempre participa com a gente aqui com os comentários, não só técnicos e táticos, mas também de tudo que envolve o futebol e de que faz um time jogar bem e chegar à vitória, e é isso que o Botafogo está precisando. E, Thales, esse 0-0 com o Cuiabá, no jogo até então mais importante do Botafogo na temporada, não só por questões técnicas, mas também financeiras, enfim, ali valia alguns milhões a mais para o tão sofrido cofre alvinegro. O que se vislumbra desse time? O que é possível enxergar de melhora para o time não permanecer tão próximo à zona de rebaixamento do brasileiro? Como eu abri o programa falando que era o momento mais complicado do Botafogo, é o momento mais complicado, inclusive, para pensar futuro, né? É o coitado do Flávio Tênis, né? Eu acho que merece sempre falar isso, é o coitado do Flávio Tênis, que é um preparador de goleiros muito competente, revelou e fez bons trabalhos com goleiros já consolidados aí no futebol brasileiro, que mostra que nesse ofício, especificamente, ele é dos melhores. Ele caiu um pouco de paraquedas ali e fez dois times até que montou o time do jeito que dava, um pouco ofensivo, um pouco arriscando um pouco demais. Contra o Cuiabá fazia totalmente sentido, né? Ele precisava vencer o jogo, contra o Ceará num 2-2 também, ele jogando com o Caio Alexandre como primeiro homem de marcação no meio campo, com o Honda um pouco mais adiantado. É difícil vislumbrar porque a gente não sabe quem vai ser o técnico, a gente não sabe nem quem vai ser, qual o estilo do técnico que vai chegar. Porque já se falou em Ramon, já se falou em o técnico César Farias, o técnico da seleção boliviana, já se falou em Alexandre Galo. Não dá pra gente prospectar nada nesse sentido. O difícil é que o Botafogo teve um momento bom no começo do campeonato, com velocidade pelos lados do campo e Pedro Raul ou Babi ali como centroavante. Só que as opções velozes de qualidade do time se esgotaram, tanto que o time tentou atacar com Kelvin, Varley, são jogadores que não têm condição de serem titulares em um time que quer brigar para não cair na Série A. Então, o Botafogo tem uma grande dificuldade de elenco com as vendas do Luiz Henrique e do Luiz Fernando. O Botafogo tem uma crise de qualidade de jogadores que não estão confiantes, porque é um ambiente que não dá para ser confiante quando a vitória não saem muitos empates. É difícil ver de onde isso vai sair. A esperança do Botafogo é que, enfim, há times piores que o Botafogo, até por isso o time conseguiu terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Mas eu acho que o perigo é bem grande, assim. Se eu fosse arriscar um palpite, acho que nesse momento, aproveitar que estão eleições americanas, né, a agulhinha do Botafogo ali tá pendendo mais para o rebaixamento do que para qualquer outra coisa, mas é a salvação, né? E a salvação passa principalmente pela escolha de um novo nome, que precisa ser um nome que vai chegar e fazer um trabalho rápido, entender os limites e a capacidade do time até onde ele pode ir e entender quantos pontos o time vai precisar garantir e parar de empatar, né? O Botafogo precisa vencer para que esses empates somem pontos. E nisso eu até ia perguntar pro Diogo, porque o Diogo acompanhou muito bem isso no Flamengo, que é essa transição para um novo técnico. Existe ali uma demora, e com um calendário tão apertado, né, Diogo? Às vezes você ter 2-3 semanas ali pro técnico se adaptar, isso representa 6-7 jogos para um time, né? E o Flamengo passou um pouco por isso agora com essa troca de treinador, né? Exatamente. A diferença é que agora o Botafogo só tem, de fato, uma competição para se concentrar, e isso é bom, né? Nesse calendário louco que a gente está vivendo, ter um foco para buscar aí, se manter na Série A, manter suas receitas num patamar interessante. E aí, em cima do que o Thales falou, a gente vê aí o Botafogo, de fato, precisando ter um ataque mais produtivo, né? É uma defesa até que tem menos gols sofridos que a do Flamengo. Tão criticada a defesa do Domi. O Botafogo tem uma estrutura ali defensiva que aposta em outro estilo de jogo, mas acho que até para o treinador vir, quem é que vai vir, seria interessante que se mantivesse uma filosofia minimamente alinhada ao que já deu certo, por exemplo, com o Paulo Tuori, né, que a gente viu bons jogos.
Então, assim, esse troca-troca ali, essa tentativa e erro, isso tira muito confiança dos atletas. O Flávio Tênis é um profissional excelente, já está no clube há um bom tempo, poderia continuar com ele até o final da temporada. Por que vou trazer um treinador estrangeiro para entender o que é o futebol brasileiro, do Rio de Janeiro, o Botafogo em si, questões políticas aí se avizinhando com a eleição? Eu, de forma alguma, pensaria numa aposta como essa. Virou simplesmente uma moda, né? Qualquer situação que se apresente aí de queda de treinador, os estrangeiros viraram uma solução imediata, não só argentinos, agora todo tipo de sul-americano já está cotado aí. Os empresários estão adorando, né? Estão oferecendo para tudo que é clube os seus técnicos estrangeiros. Mas eu acho que o Botafogo, nessa hora, poderia fechar a casinha, apostar em quem ele confia ali internamente e seguir, e tentar fazer um tipo de futebol que se assemelhe minimamente aos jogos que a gente viu que foram bons aí. Tiveram algumas partidas que foram bem interessantes de ver o Botafogo jogar. A gente elogiou até o Honda, que eu fico me perguntando o que passa na cabeça do Honda depois que ele se depara com uma situação como essa, declarações de dirigentes, de influencer. Enfim, é uma situação muito peculiar do Botafogo. Eu não compararia necessariamente aos co-irmãos aqui do Rio, mas sim, essa questão da transição é muito importante, pensar que às vezes você cria uma expectativa maior que você pode cumprir, né? E aí ele vai ficar nesse processo vicioso e provavelmente não vai conseguir sair desse fundo de poço aí. E o César Farias, o Marcelo até escreveu bastante sobre o César Farias nesse processo, né, Marcelo? Era um treinador que até gosta do futebol brasileiro, né? Teve no Rio no começo do ano, assistiu o jogo, se eu não me engano, do Flamengo, né? Um cara gente finíssima, que está sendo acusado pela FIFPRO de corrupção, que é denunciado por atleta por extorsão, mas, segundo o caso do Eduardo Mansur, é um treinador que manja do riscado. Então, a questão do Botafogo também é muito do nível do Campeonato Brasileiro. Eu digo assim, sem medo nenhum, eu vejo 11 candidatos ao rebaixamento. Eu acho que tu pega a tabela e vê do 11º colocado até o 20º, que o 11º é o Corinthians. Corinthians pra baixo todo mundo tem condição e tá lutando pra cair. E o Botafogo tá fazendo um esforço monumental e cumprindo o que a gente chama de cartilha do rebaixamento à regra. É salário atrasado, é crise com o treinador, é crise de bastidor, é áudio de presidente vazado, é torcida invadindo sede, indo para jogo decisivo com preparador de goleiros e ex-auxiliar técnico no comando. Então o Botafogo, ele além de não ter condições de fazer melhor, ele não faz nem o mínimo para se ajudar. Eu lembro que eu fiz a reportagem de alguns jogos do Botafogo. O Botafogo teve uma sequência boa no Campeonato Brasileiro recente, quando enfrentou o Atlético Mineiro, quando enfrentou o Flamengo. E ali você via um princípio de inspiração que o Botafogo poderia ir para a frente e apresentar algo melhor. Foi o Pautuori ainda como treinador. Mas isso se esvaiu. Ideias que se esvaíram, perdeu jogadores, mudou peças. E o Botafogo hoje se encontra num caos que é até difícil você apontar um rumo para daqui a 2-3 meses do final do Campeonato Brasileiro, se a gente não sabe nem como é que vai ser o dia seguinte, sabe? Sim, só sobre os salários, pelo menos a última notícia que a gente tinha era que os salários estavam em dia. Surgiu ontem uma conversa entre o torcedor e o Rafael Foster, né, zagueiro, volante ali, que reclamava de que alguns jogadores estão com salário em dia e outros não, que seria, se confirmado, né, seria mais um capítulo aí dessa tragédia profissional que virou o bastidor do Botafogo. Mas é isso, assim, tentando ser um pouco otimista, apesar que um dia depois de uma eliminação depois na Copa do Brasil e na situação que o Botafogo se encontra nos bastidores é difícil, tentando ser um pouco otimista, eu acho que o Botafogo ficar na primeira divisão passa por, além de uma boa escolha de técnico e uma organização no bastidor, e a organização, eu tô falando assim, que os caras, que o comitê gestor ali fique calado, que não atrapalhe, não é pedindo para ajudar, porque contratação nesse momento não tem mais espaço, é muito difícil, não tem dinheiro, e passa por um bom desempenho e colocar a liderança em alguns jogadores, que é o goleiro, que é o Gatito ou o Cavalieri, os dois, o Botafogo é muito bem servido de goleiro, acho que passa pelo Canu e pelo Marcelo Benevenuto, uma dupla de zaga competente, vindo da base. O Vitor Luiz, que é o lateral esquerdo, precisa jogar mais, precisa entender o tamanho dele, precisa entender o tamanho que ele veio. Caio Alexandre, outro garoto da base, que faz uma dupla ali no meio campo com o Honda, que também o Botafogo aposta muito. Bruno Nazário é um jogador que a torcida também espera
um pouco mais. Claro que isso depende de organização, de um treinador bom. E entre Matheus Babi e Pedro Raul, eu acho que o Pedro Raul é um jogador mais experiente um pouco, que precisa fazer o que ele quase fez contra o Cuiabá, que é pegar a responsabilidade de colocar a bola para dentro, né? Ele perdeu alguns gols, acho que nem pode se colocar na culpa dele. É aquela história, o Botafogo poderia muito bem ter feito um gol ontem, aquela bola do Pedro Raul, uma das bolas de cabeça dele poderia ter entrado nos pênaltis, Diego Cavalieri pegar 2 e o Botafogo ter classificado. Não ia adiantar muito, o Botafogo ia ser eliminado talvez nas quartas de final da Copa do Brasil, pegando um adversário mais difícil. Ia adiantar pelos 3,3 milhões. Mas o Botafogo precisa disso, de paz e atenção, e que alguns caras sejam peguem para eles essa responsabilidade, apesar do caos fora de campo que o clube vive. Mas vê quantos garotos eu citei nisso aí. Então, dar esse tamanho de responsabilidade, levar um clube que não pode cair de jeito nenhum pela sua sobrevivência histórica, é uma situação complicada. Mas não é uma situação impossível, né? Ok, e Thales, Marcelo, Diogo, a gente já está indo para a reta final aqui do nosso podcast. E começando pelo Marcelo, o Marcelo até comentou a respeito dos times aí que são candidatos a rebaixamento e realmente existe um equilíbrio na segunda parte da tabela ali muito grande, do 11º para baixo. O Botafogo tem nesse início de retorno agora, o Marcelo, pega o Bahia, pega o Bragantino, depois pega o Fortaleza, que tá bem, e depois pega esses adversários que são justamente aqueles adversários da melhor fase do Botafogo no ano, que foi aquela sequência de Atlético, depois Flamengo, enfim, depois Corinthians, Atlético Paranaense. Nesse início de retorno, você pegar adversários como Bahia e Bragantino, que são adversários diretos, é bom? Ou pela situação vindo de eliminação pode ser ainda mais complicado? O que você acha, Marcelo? É uma boa pergunta, uma pergunta a se pensar. O que eu avalio o Botafogo não está em má fase, mas vai pegar adversários que também não estão em boa fase. E sendo confrontos diretos, é passível de vitória sim. Eu costumo dizer que o Campeonato Brasileiro é um torneio de pontos corridos e é melhor você enfrentar sempre quem está em má fase. Vai melhor quem enfrenta mais adversários em má fase em maior quantidade de tempo. Por exemplo, Botafogo e Bahia. Eu acho que o Botafogo consegue vencer. O Botafogo pode não estar na sua melhor forma, mas o Bahia também não está. O time é um adversário treinado pelo Mano Menezes, que também não está fazendo bonito no Campeonato Brasileiro. Já contra o Fortaleza, eu vejo um confronto mais difícil. O Fortaleza está em melhor fase. Então, eu acredito que a vitória é mais difícil. Bragantino está na zona de rebaixamento. Acho que em todas as situações, o Botafogo... É o que eu falei dos 11 times rebaixados. O Botafogo é um candidato ao rebaixamento? Sim. Mas tem tanta gente ali do mesmo nível, um pouco ou mais estruturado, um pouco mais compaz que o Botafogo, que pode acabar decidindo. O Botafogo ele parece que se esforça para estar nessa situação, mas basta um mínimo de competência, um mínimo. No Campeonato Brasileiro em si, você não precisa de muito para não cair, é só você ser minimamente competente. E se o Botafogo, isso é o mínimo que a gente espera, mas precisa de mais pelo tamanho que o clube ele já consegue escapar. Para esse início, eu vejo não sendo a pior situação do Botafogo. É melhor pegar adversários agora para poder, quem sabe, embalar uma boa sequência de vitórias e aí sim enfrentar adversários melhores na melhor fase. Mas é melhor do que, por exemplo, enfrentar, sei lá, Flamengo, Atlético Mineiro de cara e correr o risco de tomar uma goleada e a crise aumentar mais ainda. Isso mesmo. Ok, Marcelo. Diogo, o que você acha também desse início agora? Eu vejo muito complicado aí esses confrontos diretos para o Botafogo. O Bahia não tem um time ruim, o Bragantino muito menos. Fortaleza tá bem com o Rogério Ceni. Eu acho mais provável o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro, que tá com uma pressão enorme aí para tentar ser campeão, do que desses 3 times aí na sequência. E não é secando não, eu acho realmente que quando o Botafogo enfrenta um adversário que ataca muito, pressiona muito, ele pode até tomar gol, mas ele acaba conseguindo ali um escape, tem jogadores para isso. Mas quando ele mede força ali na força bruta, na disputa de meio campo, eu acho que ele acaba sofrendo mais quando ele pega equipes assim, nesse perfil aí debaixo da tabela, também em crise, também precisando vencer. Eu acho que ele não consegue se impor. Eu vejo o Botafogo um pouco mais confortável quando ele sabe que ele é inferior a uma equipe como o Atlético Mineiro e ele acaba pregando uma peça no adversário.
Então, mas é muito imprevisível, realmente, porque a gente não sabe como é que vai ficar a cara desse time a partir de agora, se vai chegar o treinador ou não. Às vezes tem aquele choque, né, que a gente vê muito aqui no futebol brasileiro, ainda se aposta muito nesse choque motivacional, porque implementar conceito com o campeonato andando é muito complicado, mesmo que seja uma competição só. Então, acho que o torcedor tem que estar junto com o time. Eu diria que esse negócio de invadir sede, de fazer protesto, na rede social, essa gritaria todo o tempo inteiro. Então, acho que nessa hora já se sabe que a situação é muito complicada. Já se sabe que o elenco é limitado. Então, acho que o torcedor tem que tentar empurrar, tem que tentar apoiar, principalmente os atletas, né? Essa coisa de ter muito contato em rede social, às vezes cria ali uma sensação de ódio, de pressão, de ameaça. Acho que isso não é legal. Então, pensar aí para frente nesse retorno, tentar pelo menos igualar a campanha que foi feita no primeiro turno, para sossegar aí o fim dessa temporada e passar por esse período eleitoral e por essa questão toda aí da SA com o mínimo de instabilidade possível. Ver até qual Botafogo vai entrar em campo. Se for o Botafogo, por exemplo, que enfrentou o Cuiabá, é capaz de perder os 3. Mas se for o Botafogo que enfrentou o Ceará, tem chance de competir com todos. Então essa irregularidade do Botafogo também pesa. Exato, e até passando pro Thales aqui para encerrar o nosso 30 minutos de Botafogo, até lembrando, comentando um pouco do jogo, falou, as vitórias do Botafogo realmente foram contra o Atlético, contra o Palmeiras, e a outra contra o Sport, ou seja, são contra times que se abrem mais e propõem mais aí pro ataque. Então o Botafogo se deu melhor contra esses times. E Thales, qual que é o recado final, a mensagem final, o que você espera desse Botafogo no retorno do Brasileiro? As vitórias, né? Acho que é o básico, assim. Acho que é o que o Botafogo está precisando. Sobre essa questão aí, eu acho que mesmo se a gente pensando em estilo de jogo, acho que o Botafogo perdeu, como perdeu muita velocidade, perdeu essa coisa de ser um time reativo. Na verdade é um time que não é nada hoje, né? Não é nem reativo, nem propõe jogo. É um time basicamente irregular. Acho que o time precisa de confiança, e confiança pode chegar, dependendo da escolha do novo treinador, e pode chegar com 1, 2 vitórias, porque ainda é um campeonato um pouco embolado aí, né? Você vê o próprio Corinthians, ganhou 2, estava ali disputando com o Botafogo as primeiras posições ali da zona de rebaixamento, subiu, já está em 11º. Então, se o Botafogo conseguir aí 2 vitórias seguidas, adquire uma certa confiança para quando for enfrentar Flamengo e Atlético. Acho que vão ser foram 4 pontos contra Flamengo e Atlético, por exemplo. Mas acho que vão ser jogos mais duros do que no primeiro turno, mas um time com um pouco mais de confiança e não tão no quase fundo do poço, que eu acho que é onde o Botafogo está hoje, pode ter um pouco de mais chance dessas vitórias aparecerem. Sem ganhar, não chega a lugar nenhum. Gente, é isso, tempo esgotado do nosso 13º 30 Minutos de Botafogo, podcast do Jornal o Globo dedicado exclusivamente à torcida alvinegra. Nessa conversa, vocês já estão acostumados aqui, a gente conversa e conta com convidados e a equipe de esportes do Jornal o Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análises de qualidade todos os dias. Lembrando, nos envie perguntas e sugestões usando a hashtag 30 Minutos Botafogo, e vocês também podem nos encontrar aí pelas redes sociais e no dia a dia, nos lendo tanto no jornal quanto no site e pelas redes sociais. Marcelo, muito obrigado pela presença. Valeu, Renan, valeu, Thales, valeu, Diogo, é sempre um prazer estar aqui e a gente espera que em breve a torcida botafoguense esteja comemorando o clube do tamanho que ele realmente é, o clube sendo tratado da maneira que ele merece. É isso, Marcelo, muito obrigado. Diogo, muito obrigado também. Valeu, Renan, valeu, Marcelo, um abraço ao Thales e saudações aí a todos os torcedores do Botafogo, uma boa sorte nesse restante de temporada. Muito obrigado. E Thales, um abraço para você e boa sorte para o Botafogo nesse retorno de Brasileiro. Valeu. Sorte para o Botafogo, mais organização e vontade de vencer. É isso, gente. A edição deste podcast é de Matheus Correia, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até a próxima, um abraço, tchau. 30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro.